Olá, irmãos. Parabéns pelos 80 anos da nossa Igreja Batista Ebenezer. É com orgulho que a gente celebra e comemora, ainda que com todas as dificuldades que a gente tem, mas algumas facilidades, como a tecnologia. E exatamente hoje, dia 1º de março, a gente celebra esses 80 anos. E eu quero comemorar com você, lembrando que a nossa igreja conta uma história nesses 80 anos. História de superações, história de vitórias, história de lutas espirituais, história de orações, de trabalho missionário, de envolvimento na nossa denominação. E essas histórias são contadas ao longo de todos esses anos por várias pessoas, gerações, famílias, e é o que a gente lembra hoje, com alegria, com orgulho. Muita coisa é feita e realizada por esses irmãos que passaram, e muita coisa realizada por esses irmãos que estão conosco, que somos nós, e a gente fica lembrando dessas questões da igreja. E quando eu penso na igreja, e você também, você vai pensar num todo. Tem uma história de 80 anos dessa igreja local, mas tem a história da Igreja de Cristo, que começou lá com o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho para aquelas pessoas de várias cidades, por exemplo. Ainda que o Evangelho tenha começado com Cristo e ele seja a nossa razão, eu quero lembrar do apóstolo Paulo, porque ele é uma pessoa que vai alcançar não judeus, os chamados gentios. Paulo vai alcançar pessoas como nós, simples como nós, e vão registrar essa história da vida das pessoas. E eu tenho aqui, lembrando essas duas histórias, tenho aqui uma Bíblia que foi doada para a nossa igreja, lá para usar naquele púlpito que a gente gostava, que era aquele púlpito de madeira, bem grande, ficava bem na frente da igreja, que hoje já não é mais comum, mas que a gente usava antes, e o que era bom naquele púlpito era essa Bíblia que tinha lá, que nós ganhamos essa Bíblia dia 13 de dezembro de 1967. É história. E aqui tem o nome das pessoas que doaram essa Bíblia e deixaram aqui essa declaração. E isso é gostoso quando a gente consegue olhar a história sendo escrita. E é nessa Bíblia aqui que tem a história muito importante do nosso Salvador Jesus Cristo e daqueles que começaram a história da igreja. Então quero lembrar o apóstolo Paulo em Atos capítulo 11, versículo 26. Quando ele era encontrado por Barnabé, e juntos vão até Antioquia, e é lá em Antioquia que eles vão ficar 1 ano trabalhando com aquelas pessoas, e lá eles vão deixar uma marca muito importante, que essa marca serve para a gente hoje. A marca não é do que eles construíram, não é de quanto eles gastaram, de quantas pessoas se envolveram, não é exatamente as grandes realizações do apóstolo Paulo e nem de Barnabé, mas lá ficaram registrados as mudanças e as transformações na eternidade, a tal ponto que aqueles que foram transformados passaram a ser chamados de cristãos. Uma coisa tão simples para a gente, mas é tão especial, que começou naquela época. As pessoas viam um evangelho de Cristo que chegava e transformava vidas, a ponto deles dizerem, esses aí são realmente seguidores de Cristo. Talvez até de uma forma pejorativa, mas para nós é um orgulho, uma satisfação, somos cristãos. Essa é a marca da igreja hoje, que não está baseada no seu templo, porque o templo está vazio, mas não é isso que marca a igreja marca pessoas também com outras pessoas, são vidas marcando vidas, são pessoas que vivem o Evangelho, que são transformadas por Cristo Jesus e que levam essa mensagem. É essa história que nós precisamos lembrar muito, porque aqui foram batizadas muitas pessoas, aqui vidas foram curadas, foram tratadas, aqui foram cuidadas, pessoas que saíram de situações muito ruins, mas que encontraram esperança, encontraram caminhos, encontraram salvação, encontraram solução para a vida delas. Aqui tem muitas histórias de vidas que foram perdoadas por Cristo Jesus, vidas que perdoaram as ofensas uns dos outros, vidas que encontraram um caminho bom dentro da luz de Cristo, do reino de Deus. E é essa história que a gente vai comemorar ainda mais. Deus nos deu essa estrutura maravilhosa, com elas também, com essa estrutura nós cuidamos de vidas, nós damos testemunho de Cristo, mas a parte mais importante da igreja é você, a parte mais importante da igreja é a sua família, é a unidade que a gente tem em Cristo Jesus, dessa família que a gente chama aí de família Ebenezer, esse caminho bom que a gente pode construir juntos.
Havia uma história sendo escrita naquela época em que eles não sabiam de onde ia chegar, onde a grandeza de tudo que eles estavam fazendo, mas a gente pode ler hoje essa grandeza e pode conhecer tudo que Deus fez. E a gente se alegra com isso e usa aquele modelo para continuar escrevendo essa história. O importante não é que a gente chegou nos 80 anos, o importante é que a partir desses 80 anos tem muita coisa para a gente ainda viver com Cristo Jesus, a gente experimentar como reino de Deus e como cristãos. Tem muita coisa, e muito trabalho, muita atividade, muitas experiências para vivermos ao nos encontrarmos com outras pessoas e repartirmos o Evangelho de Cristo Jesus, a alegria desse Jesus, para que elas também sejam transformadas, que elas também encontrem uma nova história na vida delas e haja também celebração. Hoje celebramos assim, distantes, mas muito alegres, sabendo que nossa igreja não é o templo, nossa igreja são essas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Nós celebramos os 80 anos de vidas que ao longo desse tempo alcançaram esse Cristo, mas também proclamaram essa salvação. Nós celebramos a alegria de um Jesus que nos ajuda no dia a dia, nos ajuda com nossa vida, nossas dificuldades, até com dificuldades tão grandes que só quando há aquela manifestação sobrenatural de Deus e Ele vem e Ele realiza suas obras, a gente fica extasiado, surpreendido, mas é assim que Deus faz. Hoje celebramos tudo isso, vidas, a história, celebramos a vida de Cristo também, Ele sempre presente, a razão de existirmos. Celebramos a palavra de Deus, que foi mantida durante todo esse tempo, para que chegasse às nossas vidas e continuasse sendo a fonte da nossa fé, a fonte daquilo que a gente entende que é bom para a gente, que é bom para o próprio Deus, com aquilo que nós aprendemos, que alegra o coração de Deus. Então, tudo isso é uma celebração para nós. A gente celebra assim, de uma maneira bem simples, mas com uma gratidão verdadeira, plena, enchendo o nosso coração de louvor, de alegria. Então, peço que você ore comigo nesse momento e que, ao mesmo tempo, tenha o seu culto bem particular com o Senhor, de gratidão, que você aproveite as minhas palavras nessa oração, que a gente ore juntos, mas que tenha no seu próprio coração as suas palavras de gratidão a Deus, pela história de Cristo, pela história da nossa igreja, mas pela sua história também, para que Deus continue celebrando essa história. Isso seria uma marca muito importante na igreja de Cristo Jesus, é a perseverança. Cristãos que perseveram diante de dificuldades, diante até da morte, diante de problemas, de afastamentos, como já aconteceu muitas vezes, mas essa marca da perseverança é uma marca que mostra que nós somos a igreja de Cristo Jesus. Então, convido você a continuar perseverante em Cristo, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor, e que a gente possa afirmar com toda certeza, todos os dias, até aqui nos ajudou o Senhor. E sempre que a gente avançar um pouco mais, sempre que tiver mais uma parte da história para a gente contar, para a gente viver e para a gente celebrar, a gente vai continuar dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. E para nós é muito importante incluirmos o nome da nossa igreja, e a gente diz Ebenezer, que é a nossa rocha de ajuda, o Cristo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Meu Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade de celebrarmos diante do Senhor esses 80 anos. É maravilhoso, ó Deus, que a gente possa lembrar da história, e temos muitas histórias, muitas delas a gente nem pode citar, mas o Senhor conhece cada vida, o que cada vida experimentou, o que cada vida viveu. E essa igreja, Deus, esses irmãos, eles fazem parte dessa história da igreja de Cristo Jesus, continuando essa história que começou quando nosso Salvador veio, quando homens que foram escolhidos pelo Senhor, foram chamados pelo Senhor, deixaram o seu dia a dia e passaram a seguir Cristo Jesus. Foram eles que propagaram, e essa história continuou, e agora nós temos essa responsabilidade. Nós propagamos a história de Cristo Jesus, a grandeza do nosso Salvador, e registramos as mudanças de vida, de cultura, ao longo desses 80 anos aqui. Mas para nós,
o importante é aquela eternidade que vemos com o Senhor, aqueles princípios eternos, a Tua palavra, a essência do Evangelho, essa nunca vai mudar. A graça do Senhor que nos alcançou, que perdoa os nossos pecados, a nova vida que podemos viver em Cristo Jesus, isso não muda. E nós olhamos isso como a igreja de Cristo Jesus, por isso celebramos a Ti, louvamos ao Teu nome. E juntos oramos uns pelos outros, para que o Senhor abençoe as nossas famílias e continue a escrever a história de Cristo Jesus através dessa igreja. Receba o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e a nossa intercessão pelos irmãos, para que sejam abençoados por Ti e se alegrem no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família. Ebenezer, parabéns, 80 anos. Esse mês, nossa igreja completa 74 anos. Isso nos dá a oportunidade de pensar em todas as pessoas que passaram por aqui. Tantos pastores, membros, missionários, pessoas tão importantes na obra de Deus. Nossa história começa com a digníssima senhora Duduche. Não é você, Helena. É a mãe do seu pai. Ela e os amigos dela, russos, búlgaros, galguzos, ucranianos, entre outros, vieram para cá em 1925. Então organizaram a Igreja Batista Russa do Alto da Moca. Ela foi transferida posteriormente para Vila Bela e é conhecida atualmente como Igreja Batista Boas Novas, localizada no bairro da Vila Zelina, em São Paulo. Em 1941, mais precisamente no dia 1º de março, os batistas americanos chegaram ao Brasil. Dentre eles, o líder de missões da Igreja Batista Betel e servo do Senhor, Taylor Crawford Begg. Foi quem organizou os primeiros cultos da nossa igreja, um espaço não muito grande. Eles se reuniam ali, e eram um total de 22 membros. Bom, logo precisaram de um espaço maior. Foi quando se transferiram para outro local, na mesma rua, agora número 3151 da Rua da Moca. T.C. Begg permaneceu em Ebenezer até o dia 31 de dezembro de 1943. Com sua saída, a igreja foi pastoreada pelo pastor Herodice Fontes de Queiroz e logo em seguida presidida por Juvâncio Liberino de Oliveira, que permaneceu na liderança até 15 de janeiro de 44. TC cumpriu seu chamado e levou a palavra de Deus com ousadia, até seu último dia de vida, quando, em 59, aos 74 anos, foi chamado para os braços do nosso Pai. Em janeiro de 44, assumia a direção de Ebenezer o pastor João Augstrous. Nesse período, firmamos convênio com a Igreja Batista Russa de Vila Bela, já que essa precisava desocupar o lugar onde estava. A partir de então, nossa mais nova parceria realizava seus cultos nas dependências de Ebenezer. Estes eram realizados em língua russa, em horários diferentes, e já contavam com a participação unificada das orquestras russa e brasileira. Posteriormente, os 44 membros da Igreja Russa decidiram se unir aos 42 da Igreja Batista Ebenezer, fazendo o total de 86 membros. Chegamos à Rua Havaí 358. No começo da construção do nosso templo, em 29 de fevereiro de 1948, o pastor Augstrous deixou o pastorado da igreja e deu lugar ao pastor Simon Horbatic. Saúde! É o nome dele, Léo. Ele liderou a igreja de Ebenezer até fevereiro de 1952. Mas a história não acaba aí. Depois do pastor Horbatic, nossa igreja ficou por um tempo sem ninguém para pastoreá-la. Foi então que a função de cuidar das coisas foi incumbida ao irmão Otto Keller. Nesse período, a igreja teve um forte trabalho evangelístico, acompanhado de perto pelo padre da região. Eles iam de casa em casa e distribuíam mais de 400 bíblias no bairro. O padre convenceu os fiéis a levar tais bíblias para a paróquia para que fossem benzidas, mas quando recolheu-as, ateou fogo em todas. Porém, o trabalho evangelístico não parou por aí. André Petkov foi o próximo ungido do Senhor a pastorear Ebenezer até maio de 65, quando decidiu seguir seu ministério como secretário executivo e tesoureiro da Junta Coordenadora da Convenção Batista do Estado de São Paulo, nos anos de 1965 a 1977. Após o término da construção do novo templo e período de festividades, em 64, a igreja decide convidar para pastorear Ebenezer em fevereiro de 66 o missionário Tiago Nunes de Lima, ex-missionário da Bolívia, que aceita o convite e chega na nossa igreja para despertar vocações missionárias. No dia 18 de abril de 1970, Deus chamou para liderar a igreja o pastor Manuel de Jesus Té, filho de Ebenezer.
Ele permaneceu no pastorado até dezembro de 76. Não podemos nos esquecer de um dos maiores destaques do período em que pastor Manuel de Jesus Té esteve em Ebenezer pela primeira vez, que foi o grande coral liderado pelo regente maestro Vitorino Enachev, que além de abrilhantar nossos cultos, apresentava-se em trabalhos especiais de outras igrejas, colégios e convenções, contando com a participação esporádica de uma orquestra formada por músicos de diversas igrejas. André Petkov toma novamente a posse como pastor de Ebenezer em março de 77. Foi aí que se iniciou a reforma do templo. A princípio, deveriam ser construídas somente as salas frontais do prédio, dada a escassez de recursos financeiros. Mas graças à tenacidade e insistência do pastor Petkov e o apoio da igreja, todo o projeto foi concluído. A construção durou 3 anos e 5 meses. O ano de 1982 foi muito especial para a nossa igreja, pois foi quando inauguramos o templo, comemoramos nosso 41º aniversário e tivemos a posse de um novo pastor. Às exatas 19 horas e 45 minutos do dia 6 de março de 1982, o pastor André dá início às solenidades, ainda na rua, em frente à entrada principal do templo. É entoado o hino número 135 do cantor cristão. A fita simbólica é cortada pela irmã Estefânia Duduche. Quando se abriram as portas, a multidão que se aglomerava na rua começou a adentrar o santuário ao som da música Abram as Portas do Templo. Toda a solenidade foi muito comovente, especialmente quando o irmão Oswaldo Duduche convida Dona Gláucia, esposa do pastor André, a estar ao seu lado na plataforma e entregar ao pastor a placa de prata alusiva ao título de pastor emérito. Mas a história continua.